Cai a mortalidade infantil no país, os dados são do IBGE. Bom dia, bem-vindos ao Espaço Público desta quinta-feira, 3 de maio. A mortalidade infantil no primeiro ano de vida caiu mais de 47% no país. Os dados são do Censo 2010, divulgados pelo IBGE. Em 2000, cada 1.000 crianças nascidas vivas, 29% morriam antes de completar um ano. Em 2010, esse número caiu para 15%. Segundo o IBGE, esse resultado se deve às políticas públicas na saúde, à maior escolaridade das mães, aumento da renda e a diminuição do número de filhos nas famílias. A média de filho por mulher caiu de 2,38% para 1,9% em 10 anos. Para falar sobre esse assunto, o Espaço Público recebe agora a presidente da Sociedade de Pediatria aqui do Rio Grande do Sul, que é Patrícia Lago. Obrigado pela sua participação. Então, quer dizer Obrigada pelo convite. Por trás desses dados positivos aí, no primeiro ano de vida caiu 47,6%. Por trás disso, há uma maior informação da mãe, menos filhos, que proporcionam maior cuidado com as crianças. Exatamente. A gente recebeu com muita satisfação esses dados do censo de 2010 e, na verdade, o que realmente impactou nessa mudança é muito mais que os programas de saúde do governo, foi a melhor distribuição de renda, a maior escolaridade das mães e o menor número de filhos. Então, tem vários estudos mostrando que as mães que têm menos filhos e que conseguem estudar, pelo menos completando o primeiro grau, as primeiras séries, elas conseguem cuidar melhor dessas crianças. E aí, com isso, a gente acaba observando, principalmente na região Nordeste, essa diminuição importante na mortalidade. De quase 60%. De quase 60%, uma região isso. Apresentou, acho que, a queda mais significativa no país. E o que é importante é que, com isso, o Brasil ele conseguiu atingir as metas do milênio, né? Que era diminuir a mortalidade para índices ao redor de 15%. E as causas mais frequentes dessa morte de crianças até um ano? Existe, né? Que ainda existe, o que é? Depende da região, né? Se a gente for observar, o Rio Grande do Sul, a região sul é a região que tem a menor mortalidade infantil. E o Rio Grande do Sul, o estado que tem essa menor mortalidade. Então, atualmente, a mortalidade infantil no Rio Grande do Sul está ao redor de 11,2% e vem diminuindo. O ano passado era 11,5%, esse ano está ao redor de 11,2%. No Rio Grande do Sul, em que a gente tem um cuidado primário já bem melhor que no resto do país, provavelmente pelas condições de infraestrutura, essa mortalidade está muito relacionada à mortalidade perinatal. Então, assim, a dificuldade do pré-natal, a dificuldade de atendimento dos recém-nascidos de alto risco, né, como a gente tem observado aqui no estado, o menor número de leitos de UTI neonatal, mães que não se preparam para a gravidez, então todas aquelas doenças antes do parto, diabetes, hipertensão. Então, no Rio Grande do Sul, a mortalidade infantil e o que preocupa mais as ações do governo são as ações perinatais. Nos outros estados, principalmente no Nordeste, a gente ainda tem uma mortalidade alta de causas evitáveis, né? Que a gente considera assim, que seriam as infecções, desnutrição no país praticamente não existe mais, né? Então, principalmente doenças no Nordeste relacionadas ainda à infecção, que seriam doenças previsíveis. A frente de batalha, então, no Rio Grande do Sul era dar atenção total às mães. Às mães. É a perinatal e o primeiro mês de vida. E com relação ali àqueles testes tão importantes assinalados como o teste do coraçãozinho, do pezinho, orelhinha e olhinho, como é que fica essa situação no serviço público? Até porque é uma questão importante, por exemplo, o teste do olhinho tem um período que tem que ser feito, porque senão a visão compromete até um eventual tratamento. Isso. Na verdade, todos esses programas de saúde, eles são obrigatórios, não só na rede privada, como também na rede pública. Na rede privada, inclusive, existe um código para cobrança, o médico pode cobrar pelo teste do olhinho, enfim. Na rede pública, são todos testes obrigatórios, né? O teste do pezinho, ele faz um diagnóstico precoce de uma série de doenças genéticas que são preveníveis, que se tu começa a tratar bem no início, essas crianças praticamente passam a vida assintomáticas. O teste do olhinho, ele é um teste muito simples, é um teste só que tu coloca
nos primeiros dias de vida. O ideal é logo que o bebê nasce, uma luz, e aí pelo reflexo da luz o pediatra pode dizer se esse bebê tem catarata congênita ou não. O teste da orelhinha também é um teste simples para a gente fazer uma triagem, apesar de que grosseira, tu consegue fazer uma triagem de problemas de surdez por doenças adquiridas na grande maioria das vezes durante o parto. Então, todos são programas de saúde que a Sociedade de Pediatria, não só do Rio Grande do Sul, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem atuado bastante na implementação. São testes simples e que têm depois um impacto importante na criança. E essa distância entre a detecção da doença e a primeira consulta e o tratamento no Sistema Único de Saúde? Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Eu sou professora da Universidade Federal de Ciência e Saúde e eu trabalho em cuidado básico. Meus alunos, eu dou aula em rede pública, né? E o que a gente tem observado é que o acesso à rede pública do cuidado primário melhorou muito. Agora, a rede de referência ainda é um grande problema. Então, a gente tem, por exemplo, tu detecta um problema, até tu conseguir o especialista, um oftalmologista, um otorrino, demora no mínimo 3 meses. Então, muitas vezes, essa demora é o suficiente para que a doença já não possa mais ser tratada. Então, esse realmente é o grande problema que a gente tem observado. O número de pediatras em hospitais é problema? É reduzido? É suficiente? O que a gente tem observado é a dificuldade de se conseguir pediatras em emergência, né? Isso se deve a uma defasagem de salário, né, que acabou durante esses anos acontecendo, então fez com que o pediatra fugisse das emergências e começasse a trabalhar muito mais em especialidades. A gente tem batalhado bastante na Sociedade de Pediatria pela melhor valorização do pediatra, com um salário diferenciado, e a gente tem conseguido isso numa série de serviços de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, para que a gente é inadmissível que uma criança não seja atendida por um pediatra. Então, o médico da criança tem que ser o pediatra. Ok, obrigado pela sua participação. Essa é a presidente da Sociedade de Pediatria, Patrícia Lago, e fica essa questão bastante importante com relação à infância e a possibilidade de redução tanto de problemas futuros quanto da própria de garantia de vida dessas crianças, é a necessidade de pediatras em emergências aqui no Rio Grande do Sul, o apoio total para as mães nesse período de gestação e, claro, depois, e uma especial atenção nesses testes todos que foram falados aqui, como o teste do coraçãozinho, do pezinho, orelhinha e olhinho, que assim que detectado algum tipo de problema, que essa consulta no SUS seja rápida para garantir a saúde das nossas crianças. Obrigado pela participação e esclarecimentos aí. O Espaço Público de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 8h45. Obrigado pela sua audiência e siga acompanhando a programação da TV Assembleia e da TVE.